Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, em algum momento todo mundo sente na pele: a ansiedade. A ideia aqui é a gente desvendar juntos de onde ela vem, o que ela está tentando nos dizer e, claro, o mais importante, como é que a gente pode encontrar um pouco mais de calma no meio de toda essa agitação. Vamos nessa? Sabe aquela sensação de mente a 1000 por hora que não para um segundo e o coração que parece que vai sair pela boca? Aquela impressão de que algo está sempre prestes a acontecer? Pois é, essas sensações são familiares para muita gente. Vamos investigar juntos o porquê disso tudo? Tá, mas afinal, o que é essa tal de ansiedade? É bem interessante pensar que ela tem quase que uma dupla identidade. Por um lado, ela pode ser uma super aliada, um instinto de sobrevivência mesmo. Mas por outro, nossa, ela pode se tornar um obstáculo gigantesco. Vamos entender direitinho essa diferença. Olha só que legal essa comparação. De um lado, a gente tem a ansiedade que funciona a nosso favor. É o nosso alarme interno, sabe? Aquele famoso sistema de luta ou fuga que nos protege do perigo. Super essencial. Mas, e do outro lado? Quando esse alarme dispara o tempo todo, sem motivo aparente, de forma totalmente desproporcional, aí sim ela vira um problema que atrapalha a vida. É como se o alarme da casa ficasse travado no ligado, sabe? Um barulho constante. E como é que a gente percebe que a ansiedade está passando dos limites? Bom, ela dá sinais. E não são poucos, viu? Tanto na nossa mente quanto no nosso corpo. Vamos aprender a escutar o que ela está tentando comunicar? Vamos começar pela parte mental. Os sinais são bem conhecidos, né? Aquela preocupação que parece que não tem botão de desliga, a sensação constante de que alguma coisa ruim vai acontecer, a irritabilidade que fica à flor da pele, a dificuldade de focar em qualquer coisa porque a cabeça simplesmente não para. E às vezes chegam até aqueles pensamentos obsessivos e medos que lá no fundo a gente até sabe que não fazem muito sentido. E o corpo? O corpo sente absolutamente tudo isso. O coração acelera, o estômago parece que dá um nó, os músculos ficam tensos, a gente se sente num estado de exaustão o tempo todo e na hora de dormir, o sono simplesmente não vem. É a maior prova de que corpo e mente são uma coisa só, totalmente conectados. E quando chega o pico de uma crise, a sensação pode ser sinceramente aterrorizante. Essa frase aqui no slide consegue capturar muito bem a intensidade de um ataque de pânico. É uma explosão de todos esses sintomas de uma vez, criando uma sensação muito real de que algo terrível, como perder controle ou algo pior, está acontecendo. Certo, mas de onde vem tudo isso? Por que acontece? A grande verdade é que a ansiedade não tem uma causa única, um único culpado. Ela é mais como uma teia, sabe? Tecida por diferentes fios que se encontram e se conectam. E aqui a gente começa a entender como a coisa é complexa. Não é um fator isolado. A gente tem a parte biológica, que envolve a nossa genética, a química do cérebro. Tem a parte psicológica, ou seja, a forma como os nossos pensamentos funcionam. Existem os fatores do ambiente, como traumas, um período de estresse muito grande. E até a nossa saúde geral, como o uso de algumas substâncias ou outras doenças. É uma combinação de tudo isso. E olha só que interessante. A ansiedade se manifesta de jeitos bem diferentes dependendo da pessoa. Nas crianças, por exemplo, nem sempre elas vão chegar e dizer "estou preocupado". O sinal pode aparecer como uma mudança de comportamento, mais agitação, um apego excessivo ou até mesmo queixas físicas, como dor de barriga ou dor de cabeça, sem uma causa médica clara. Os dados também mostram uma coisa importante. Nas mulheres, a probabilidade de um diagnóstico de transtorno de ansiedade é significativamente maior. Fatores hormonais podem influenciar e é muito, mas muito comum que a ansiedade venha acompanhada da depressão, o que deixa o cenário todo bem mais delicado. Já nos homens, a história pode ser um pouco diferente. Muitas vezes a ansiedade fica ali escondida, sabe? Mascarada. É comum que a forma encontrada para lidar com os sintomas seja através do álcool ou de outras substâncias, quase como uma tentativa de automedicação. O problema é que isso, além de não resolver, acaba criando um segundo problema que também é muito sério. Agora, vamos falar de um ponto que é crucial. Às vezes, na tentativa de se livrar da ansiedade, a gente acaba fazendo coisas que, sem querer, a alimentam ainda mais. É fundamental reconhecer essas armadilhas para conseguir sair delas. Então, vamos lá, vamos olhar para esses 5 erros bem comuns. Primeiro, evitar as situações que dão medo. Na hora parece a coisa certa a fazer, né? Mas a longo prazo isso só fortalece o medo.
Segundo, brigar com a ansiedade, tentar suprimir o que se está sentindo. Isso só dá mais poder para ela. Terceiro, acreditar piamente naqueles pensamentos catastróficos. Quarto erro, ficar super focado nos sintomas físicos, checando o corpo o tempo todo. E o quinto, que é gravíssimo, abandonar um tratamento pela metade sem conversar com um profissional de saúde. Mas claro, vem a boa notícia e a mais importante de todas. Existe sim um caminho para o alívio. A meta não é apagar a ansiedade da nossa vida para sempre. Afinal, a gente viu que ela tem sua função. Mas sim, aprender a gerenciá-la. É sobre encontrar o equilíbrio e pegar as rédeas da situação de volta. E esse caminho se apoia em dois grandes pilares, como a imagem mostra bem. De um lado, a ajuda profissional, que é simplesmente fundamental. E do outro, todas as estratégias que a gente pode adotar no nosso dia a dia, aquelas mudanças de hábito que fortalecem o tratamento e trazem mais bem-estar. Um pilar ajuda a sustentar o outro, sabe? Falando em ajuda profissional, existem duas ferramentas que são muito poderosas. A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, que ajuda a gente a identificar e a modificar os padrões de pensamento e comportamento que ficam alimentando a ansiedade. E, em muitos casos, a medicação receitada por um psiquiatra, que é essencial para reequilibrar a química cerebral. E na vida prática, no dia a dia, o que a gente pode fazer? O segredo é que pequenas mudanças podem gerar um impacto gigantesco. Coisas como aprender a respirar de forma mais calma, mais profunda, movimentar o corpo com exercícios regulares, cuidar da higiene do sono, praticar mindfulness para estar mais no presente, se alimentar bem. E uma coisa que às vezes a gente esquece, aprender a dizer não e a estabelecer limites saudáveis. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual seria o primeiríssimo, o menor passinho que pode ser dado ainda hoje em direção a um pouco mais de equilíbrio? Não precisa ser nada grandioso. Pode ser só respirar fundo uma vez com atenção, ou dar uma caminhada de 10 minutos, ou quem sabe tomar a decisão de procurar ajuda. O mais importante é sempre dar o primeiro passo.